Hum, Bora, macho, sem enrolação. Eugilói, multi-alças pra você. Bora lá. Pra fazer o multi-alça, a gente usa o fio Eugilói, né? Então, o Eugilói é muito usado na ortodontia, né? Pelas suas propriedades mecânicas diferenciadas, né? Então, ele é um fio bem resiliente, né? Ele consegue sofrer deformação e retornar à forma original com boa eficiência, né? E permite uma ativação contínua e controlada. Então, assim, uma das maiores vantagens que a gente tem, além da excelente capacidade que ele tem dessas dobras, né? É a gente poder fazer alça, helicoide, ajustes mais personalizados, fazer e desfazer às vezes dobra, né? Tanto em consultório quanto em laboratório. Então, o Eugilói é um fio que ele apresenta uma excelente resistência à fadiga. Tá? Essa questão da gente dobrar e desdobrar ele é bem interessante, ó, que poucos fios você consegue, muitas vezes, fazer esse tipo de atitude aqui. Você pega ele, né? E você dobra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40, 41, 42, 43, 44. Ó, 44 vezes até ele fadigar. Então, ele tem uma resistência à fadiga espetacular. Ele vem com esse tracinho azul aqui, ó. Então, o Eugilói azul. Ele é o mais maleável, né? Tem o amarelo, o vermelho e o verde. Então, o amarelo já é um pouquinho menos rígido, o vermelho já é mais rígido, o verde é bem rígido. Então, melhor para essas dobras é mesmo o Eugilói azul, né? Então, ele leva na sua composição cromo, cobalto, níquel, tá? Tem uma excelente resistência à fadiga, tá? E ele tem um comportamento muito bom. E aí, vamos lá. É muito bom para dobra, uma excelente resistência, ele admite solda, né? Ele pode ser soldado. A desvantagem que ele tem é assim, ele é mais sensível à técnica no manuseio, então o pessoal não está muito acostumado, muitas vezes tem um pouquinho de dificuldade com as dobras, se não estiver muito acostumado com essas dobras, né? Então, mas é um fio extremamente legal, né? Desvantagem que eu acho também essa questão dele conter níquel, né? Então ele tem um pouquinho menos modernidade que o Gunmetal, né? Que vocês sabem que o meu preferido incondicionalmente é o Gunmetal, mas ele ainda é um fio muito, 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 muito bom. Então, se você souber explorar todo o potencial clínico dele, ele é um material clássico muito, muito bom. Então, vamos lá aprender a trabalhar com essa criança aqui. Esse aqui é um Eugilói 16 por 22, ok? Então, ele tem uma dimensão, é 16 nesse sentido, e 16 aqui, 22 eu chamo de horizontal, né? Então, quando a gente vai começar a trabalhar esse arco, uma das coisas muito importantes que a gente tem que prestar bastante atenção é exatamente nisso. Se você considerar que esse arco é essa reguinha aqui, certo? A gente tem que ter muito cuidado, porque a primeira dobra que a gente vai fazer, você vai fazer nessa parte mais fininha, tá? Então, o que é que eu vejo às vezes? O pessoal vai usar o Della Rosa e na hora de fazer a dobra faz aqui, ó, dobrando nessa parte. E não é aqui, ó. Você vai dobrar como se estivesse dobrando nesse sentido aqui. Então, a primeira dobra que a gente faz é aqui, ó. Ele vai estar 22, você vai estar olhando para o 22 e dobrando no 16. Então, você vem aqui, ó, e dobra no 16, olhando para o 22. Você vai estar olhando para o 22. Vai estar nesse sentido. Então, eu vou aqui, aqui. Faz a marcação, ó. Marque bem próximo, ó. Sempre marcar próximo ao dente. Qual a importância disso, Flávio? O que é importante? A gente marcar próximo ao dente. Se você botar muito longe, quando você descer a alça, que você subir, vai ficar já batendo na mesial do outro. Então, marque bem próximo à distal do dente, ó, e bem próximo à distal do outro aqui, ó. Então, você marcou próximo à distal, marcou próximo à distal. Sempre confira, pessoal, e assim, você vai vir aqui, ó, certo? E aí, desceu.
Desceu. Nessa dobra aqui, ó, algumas empresas elas fazem o Nance com esse ângulo muito vivo. Aqui, ó. Eu não sou muito fã desses ângulos muito vivos assim. Quando a gente tem esse ângulo muito vivo, às vezes ele dá uma forçadinha no. Então eu prefiro Nances que tenham essa parte aqui mais arredondada. Então eu uso esse daqui, ele é mais arredondado, eu prefiro, tá? Então a gente vem aqui no primeirinho, ó, e marcou, dobra para frente. Eu vou mostrar para vocês já uma variação que a gente pode dobrar isso aqui para trás também, tá? Mas não é muito comum. Então aqui, ó, dobrou para trás. Lembrando que o movimento é do dedo, não é do alicate, tá? Aqui, ó. Dobrou. O giló é muito fácil de dobrar, tá? Eu acho muito fácil ali. Ó, tô fazendo a dobrinha aqui. Sempre 90 graus, ó, na preparação do arco. Veio aqui. Ok. Dobrou lá. Então eu vou acelerar aqui para a gente já fazer o outro lado, para a gente não perder tempo. E a gente vai mostrando aí já quando estiver pronto, ok? Isso aqui se repete do outro lado. Essa é uma maneira de fazer. Você pode fazer assim, ou pode fazer um lado depois o outro, tanto faz. Okay? Aí a alcinha. Okay? Essa alça ela vai pegar esse lado aqui. E aí fica bem na interproximalzinha. Daí a importância da gente marcar aqui, ó. Que aí fica esse espaço aqui, não tem perigo de você marcar muito para lá, e aí ele de repente pega no de lá, ok? Vou fazer o outro lado, já a gente... Ok, então aqui agora a gente tem, ó, já fiz as alças dos dois lados, ok? Alça do lado direito, alça do lado esquerdo, e aqui tem um destaque, pessoal, ó. Vocês observarem essas duas alças, vocês vão perceber o seguinte. Essa primeira alça, ela não cruza. Né? Ela não cruza uma pela outra. Essa outra cruza aqui, ó. Essa alça, ela tem esse cruzamento. É o seguinte. Aqui tem um detalhe muito legal. Se você observar nos primeiros artigos, nos primeiros livros, você vai perceber que essa alça não existia. Sabe o que geralmente acontecia? Na hora da extrusão do pré, ele tinha uma tendência de lingualização. Então, ao fazer essa alça cruzada, a tendência desse premolar lingualizar foi bem menor. Então, para a gente entender bem direitinho, eu fiz ela aqui, ó, separada, para a gente entender. O que acontece? Quase todas as dobras de multi-alça que a gente faz, todos os casos de multi-alça que a gente faz, a gente exige um pouquinho de extrusão dos pressos, né? Então, se você observar, na hora que você extrui o pré, aqui, ó, ele tem sempre uma tendência de quê? De lingualizar. Ok? Então, ó, na hora que você ativa a extrusão, você ativou a extrusão dos prés, ó, eles têm uma tendência de lingualizar. Ok? Se essa alça é colocada assim, ó, se essa alça é colocada de forma que na extrusão essa parte do arco esteja para dentro, na hora da extrusão aqui ele tem uma tendência de lingualizar, ok? Então, você colocou aqui, ó, na hora que você vai ativar a extrusão, ele tem uma tendência de entrar. Então aqui, ó, eu inseri só essa regiãozinha, tá? Então, vocês vão perceber, ó, para a gente fazer a extrusão nessa região aqui, ó, basta eu fechar essa região aqui. Então, deixa eu virar aqui, ó, tá? Então, a gente observar aqui, ó, na hora que você coloca a extrusão, considerando que essa alcinha vai para dentro, né? Você coloca a extrusão aqui, ó, ele naturalmente, ó, ele joga o dente para dentro. Então, ó, se você observar, ó,
diferença de altura está exagerada, claro. Mas é isso que acontece. Mas você ativou, né? Ativei bem exagerado aqui, ó. Então o que você tem aqui, ó? Você tem a alça que sai do canino passando por dentro e a alça que chega ao pré, ela vem por fora, ok? Por que isso, ó? Como eu mostrei anteriormente, na hora que você ativa, que o pré sofre a extrusão, ele tem uma tendência de lingualizar. Quando você passa esse arco aqui por dentro, vamos perceber aqui o que é que acontece. Deixa eu só dar uma ajustada. Pronto. Lembrando que nesse caso eu vou ter que apertar aqui, tá? Então, você aperta, ó, você aperta, ó, e ele tem uma tendência mais de extrusão que de lingualização. Então, ele extrui, mas como ele bate aqui nessa região, ele toca aqui, então ele tem uma tendência de quê? De não vestibularizar. E ao contrário do outro lado, que ficou o canino mais para fora, mais vestibular, e o pré mais lingualizado, aqui ó, a gente faz uma ativação, ó, pode ver, uma bela ativação, e ele não tem essa tendência de quê? Ele não tem essa tendência de vestibularizar. Então, daí a importância dessa alça aqui, ok? Que é isso aqui que eu fiz nesse caso. Então, a gente tem uma alça por dentro, então a alça que passa no canino, ela vai ficar por lingual, e a alça que passa do pré em diante, ela vai ficar por vestibular. Esse destaque basta apenas do canino para o primeiro pré. Canino para o primeiro pré. Então, aqui, ó, a gente vai marcar novamente, lembrando sempre perto da distal, né, do dente aqui. Nunca marcar bem no meio, se você quiser marcar no meio e dobrar na coisa, eu gosto de marcar onde eu vou dobrar, ok? Então, essa alça, ela tem uma peculiaridade, né, que eu mostrei aí. As alças em geral, você faria o quê? Dobraria aqui, ok? E nesse ponto, a gente marcaria nessa altura, como se fosse voltando aqui, ó. Voltando aqui e voltando aqui. Só que nesse caso, nós vamos dobrar exclusivamente do canino para o pré, nós vamos dobrar na mesma altura do dente seguinte. A gente vai vir aqui e dobrar na mesma altura do dente seguinte aqui, ó. Aqui. Dobra aqui. Vendo aí que hoje é um fio bem maleável, bem legal. Tá? E nessa hora, essa volta vem por fora. Certo? Tem que vir aqui, ó, por fora. Ok? A volta vai vir por fora. Dobrou, só subiu. Subiu aqui. Essa região. Alça por fora, okay? E alça por fora, okay? As alças restantes, ó, as alças restantes serão todas assim, né? Você vai fazer todas as outras alças iguais a essa, até o final, ok? Vou dar uma aceleradinha aqui, é o tempo que pra gente não perder esse tempo reflexionando aqui. Então, finalizado esse lado aqui, ó, tá? A gente pode observar o destaque mesmo que vai ter, pessoal, de diferente, ó, as alcinhas, né, elas vão ficando maiores aqui para o final, mas o único destaque é isso aqui, ó, tá? A gente percebe que todas as alças, elas ficam aqui, ó, paralelas, né? Mas aqui entre o canino e o pré, para evitar o efeito de lingualização na extrusão do pré, né, a gente tem essa dobrinha. Acho que o mais importante da gente observar nessa nossa conversa de hoje é isso aqui, ó. Mais
importante mesmo é isso. Agora vamos confeccionar o outro lado aqui rapidinho, bem tranquilo, já a gente mostrei o resultado. E para finalizar, nós temos aqui, ó, a alça pronta, tá? A alça ficou assim no final. A gente vai depois mostrar no segundo momento as ativações, tá? Onde é que a gente ativa, onde dá as dobras de primeira, segunda e terceira ordem, ok? E principalmente as de terceira, né? As de primeira e segunda já foram dadas aqui, as de terceira que são os torques. Por quê? E tem um destaquezinho, pessoal, que a gente precisa dar aqui, ó, esse rapazinho aqui embaixo. Isso aqui é o Gunmetal, certo? O Gunmetal, ele vem com essa marcaçãozinha aqui na frente, ó. Essa marcaçãozinha na frente, ele vem assim, ó. Esse aqui é um Gunmetal 16 ou 17 por 25, ok? Esse daqui. E assim, ao contrário do que muita gente diz, o Gunmetal tem sim umas desvantagens em relação ao Ojibwe. O Ojibwe é um fio muito bom. Assim, o Gunmetal, ele é espetacular, sem dúvida, indubitavelmente, para mim, hoje é o fio mais espetacular que a gente tem. Ele tem umas características espetaculares. Então, assim, que eu vejo de desvantagem no Ojibwe. O Ojibwe é a presença de níquel, né? Então, presença de níquel. O Gunmetal é uma liga avançadíssima, beta-titânio, né? Ele só tem metal nobre, não tem nenhum metal pesado, nada. Todos os metais são nobres usados no Gunmetal, então ele é altamente biocompatível, coisa que o Ojibwe não é pela presença do níquel, tá? O Ojibwe tem uma elasticidade moderada, a do Gunmetal é muito, muito, muito alta, ela é muito flexível. O Gunmetal é extremamente flexível, né? Em relação à capacidade de dobra, o Ojibwe vence, porque ele tem uma excelente capacidade de dobra pela sua tenacidade, né? Ele é um fio mais tenaz, ele consegue uma resistência à dobra maior, ok? O do Gunmetal é boa, mas é inferior ao do Ojibwe, né? Uma memória de forma do Ojibwe é limitada, a do Gunmetal é sem igual, né? A força aplicada no Ojibwe, ela é bem controlada, tá? Bem controlada, até mais rígida e mais controlada. No Gunmetal, a força é mais leve e contínua, né? Então, em relação a atrito, o Ojibwe, ele é grande, né, em relação ao Gunmetal, mas ela também é muito boa. Pra você ter uma ideia, você pega um arco, um Ojibwe, um Gunmetal, aliás, 18 e 17, insere aqui num slot 18 e ele escorrega fácil aqui, ó. Isso aqui é um arco 17 em um slot 18, ó, e você percebe, ó, uma suavidade absurda de atrito aqui, ó. Atrito muito, muito, muito baixo, é espetacular. Eu acho que uma das coisas mais espetaculares que você tem. Então, o Ojibwe, ele pode precisar de um tratamento térmico, já o Gunmetal não vai precisar, não vai precisar nunca, é até bom que você não faça. A técnica do Ojibwe, ela é um pouco mais exigente, o Gunmetal é mais fácil, né? A resistência à fadiga do Ojibwe ganha, né? É muito boa a resistência à fadiga, e a do Gunmetal também é muito boa. E indicação principal do Ojibwe: dobras, alças, a mecânica mais detalhada. O Gunmetal é para tudo: alinhamento, nivelamento e biomecânica moderna. Tudo. Uma grande desvantagem do Gunmetal ele é muito caro, é um fio muito caro, pelos metais nobres, né? Todos os metais nobres, lá na tabela periódica, ele está ali do ladinho do ouro. Então, são metais bem caros, né? E é uma tecnologia mais moderna. E a gente tem o Ojibwe, que é um custo mais acessível, apesar de ser caro. Tem umas marcas hoje no Brasil muito boas que já fazem umas ligas próximas, mas igual o Ojibwe, eu confesso assim, que para usar, se for para usar alça, eu prefiro fazer mesmo com o Ojibwe original mesmo, da RML. E tecnologia tradicional. Então, quando você precisa de controle, dobra e personalização, o Ojibwe. Gunmetal é quando você busca mais conforto, baixa força, eficiência biomecânica mais moderna. Então, assim, se a ideia é esculpir a mecânica com precisão, o Ojibwe ainda reina, tá? Mas se for eficiência com menor força e mais conforto para o paciente, né?
e o Gambetta leva uma incrível vantagem. E é isso, pessoal, obrigadão. Qualquer dúvida, bota aí nos comentários que a gente ajuda aí lá nas aulas. Valeu!